Olá, galera! Vamos para a nossa última aula de História. Vamos falar um pouquinho sobre museus e arquivos. Museus e arquivos. Imagine todos os papéis, pastas e livros produzidos pelos governantes do Brasil. Esse material é uma fonte histórica importante. Você sabe onde ele fica guardado? Existe um lugar especial para armazenar, conservar e permitir que pessoas possam consultar esses documentos, o arquivo. É muito comum que todas as cidades tenham um arquivo responsável pela documentação, escrita e imagens produzidas ao longo da história do município. A forma mais adequada de se guardar documentos são em caixas, nas prateleiras, em ambiente climatizado. O ambiente climatizado é um ambiente onde tenha um ar, porque senão esses documentos eles estragam. Se não tiver uma ventilação adequada, se não tiver uma luz adequada. Então eles precisam ser organizados, até para quando a gente tiver uma dúvida sobre alguma coisa que aconteceu na história, sobre algum presidente que falou alguma coisa, ou um prefeito que contou, ou que fotografou, ou que construiu algo, nós sempre procuramos no arquivo do município, que nesse caso é da cidade em que moramos, ou do estado, ou até do nosso país. Os objetos, quadros e todo tipo de vestígio material, que são restos de objetos antigos, como cerâmicas, pedras, ossos, podem ser preservados em museus. Alguns possuem um acervo imenso, com documentos escritos e gravações de relatos. Outros podem ser temáticos. Por exemplo, o Museu do Índio. Outros ainda podem receber o nome em homenagem a uma pessoa, como o Museu Cora Carolina. Existem também museus virtuais. Esses museus não possuem uma estrutura física, não é um lugar que nós conseguimos visitar com as nossas perninhas. Esses museus, eles têm um acervo digital. Um exemplo de museu assim é o Museu da Pessoa, disponível em www.museudapesoa.net/pt/home, tá? Que é home, né? Mas escreve home, H-O-M-E. Em que há diversos vídeos com histórias de vida de pessoas comuns. Qualquer um pode gravar sua mensagem e enviar para o museu. Na internet é possível navegar por todo esse material e pelas exposições temáticas também. Olha essa imagem. Esse é o Museu da Arte Contemporânea, o MAC, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, no município de Niterói, lá no Rio de Janeiro. Olha como ele tem uma construção diferente. Vestígio material. Então, o que é um vestígio material? São fontes históricas materiais, tá? Então, é todos os objetos que tiveram contato com algo ou com alguém. É como se fosse o que vocês trouxeram na caixa de lembrança de vocês da vida. A roupa é um vestígio material, ele é um objeto. E restos de objetos antigos também. Então, de repente, uma agulha que foi usada pela sua avó, pela sua bisavó, ele é um resto de um objeto antigo. Um teclado antigo, um computador antigo. Um acervo. É uma grande quantidade de material que são guardados. Então, quando eu tenho uma grande quantidade desses materiais, desses objetos, eu tenho um acervo. Um exemplo, quando a gente termina o ano da escola, algumas mães, alguns pais gostam de guardar os livros que vocês utilizaram, os cadernos que vocês utilizaram. Com isso, eles formam um acervo de material do filho deles. E
outros materiais também, no caso, né? Estou falando do material escolar para ficar um exemplo mais fácil para vocês. Então, num acervo tem uma grande quantidade de material. Não é 2 ou 3, tá? É uma grande quantidade. E você? O que acha? Em sua opinião, construções, praças e estátuas também podem ser consideradas fontes históricas? Sim, gente, pode sim, porque representa o modo como as pessoas lá do passado pensavam e viviam. Então acaba sendo também uma fonte histórica. É importante preservar? Sim! Quando a gente preserva isso, a gente preserva a nossa história. Lembra nossas aulas de história, quando a professora estava explicando para vocês sobre o centro das cidades, que existem construções antigas que não podem ser mexidas e que se torna a cidade com construções diferentes do que temos hoje? Então, por isso que é importante preservar, tá? Existe praças ou estátua próximo à escola onde você estuda? Próximo do Colégio São Carlos, nós temos a Praça Rafael Lazzuri, que é uma praça onde nós temos um mural, né, muito bonito lá no começo da praça, onde você consegue ver uma obra e nessa obra você consegue entender o olhar desse artista também, onde ele tem bastante pássaros. Então, nós temos sim uma praça próximo da escola onde a gente estuda. Vamos relembrar. Preservar é guardar, conservar algo ou um objeto que tenha importância. Descartar é desconsiderar, eliminar algo ou um objeto que não servirá para mais ninguém. Museu. Guardam vestígios materiais importantes para a nossa história. Arquivo, local onde guardamos documentos e imagens importantes. Tchau, meus amores!